Hoje eu queria falar com vocês sobre limites. Quando a gente é criança, alguém tem que pôr limite na gente. Porque a criança que não tem limite, das duas uma, gente. Ou ela vai se machucar, ou ela vai acabar tomando os pés pelas mãos, machucando alguém, causando algum estrago, algo muito grandioso, porque a criança precisa que o pai a dê limite. Depois, quando nós vamos crescendo um pouquinho e a gente vai para a escola, quem que põe limite na gente? O professor. Porque se o professor não pôr limite, o que a criança faz? Quer brincar, quer causar com os amiguinhos, quer tudo, menos sentar e aprender. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quem é que põe limite na gente? Quem é que vai dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer? O nosso chefe, nosso supervisor, alguém acima de nós. Alguém tem que pôr limite em nós. Senão a gente entra no local de trabalho, não sabe o que tem que fazer, não sabe aonde tem que sentar, não sabe a quem se refere. A gente vai ficar ali perdida, sendo paga, recebendo por uma hora improdutiva, porque alguém deixou de colocar limite em nós. Quando a gente está num local público, se você está numa praça, numa praia, existem limites. Você não pode sair de toalha na porta da sua casa e ir até a padaria. Você não pode decidir que você vai estacionar o seu carro no meio da pista. Você não pode ir pelada para a praia. Existem limites. Depois, quando você vai entrar num comércio, qualquer comércio que seja, existem limites. Você não entra no comércio, eu quero aquele salgado, dá a volta no balcão, vai lá, abre o salgado. Você não pega o salgadinho, pega o Ruffles no mercado, abre, sai comendo, não paga. Num estabelecimento, quem é que põe limites? O dono do comércio, o dono do estabelecimento. Então, o limite é algo necessário para todas nós. Eu diria até que o limite é uma questão de sobrevivência. Mas quando nós amadurecemos, a questão de quem põe o limite na nossa vida muda. Quando você amadurece, você começa a não necessitar de alguém colocando limites na sua vida, porque você se torna capaz de discernir o que é certo e o que é errado, o que pode fazer, o que não pode. Você acaba sendo aquela que vai colocar o limite sobre você mesma. Voltando aos nossos exemplos iniciais. Quando você amadurece, você precisa que o teu pai fique te falando, não põe o dedo na tomada, não é hora de comer chocolate, primeiro almoça, é hora de dormir. Precisa? Não. Quando você amadurece, sai da escola, vai para a faculdade, vai fazer um curso técnico, teoricamente, você não vai pagar uma faculdade, não vai para um curso técnico para passear. Teoricamente, se você está cursando uma formação, você sabe o seu dever, que você tem que prestar atenção, é o teu futuro profissional. Se você não aprender aquilo ali, o tempo vai passar, você não vai absorver nada e você vai ser uma profissional horrível. E vai passar fome, vai passar vergonha. Quando for para o campo de trabalho, não. Para o mercado de trabalho. Não é campo de concentração, né, gente? Quando for para o mercado de trabalho, vai passar vergonha. Quando você amadurece e você já trabalha em determinado lugar, você precisa, também não deveria precisar, você precisa que o teu chefe fique te falando toda hora o que você tem que fazer, aonde você tem que sentar, do que você tem que dar conta, com quem você tem que falar. Não, você amadureceu, você já sabe, estou sendo paga para isso, então eu vou resolver isso. Não estou sendo paga para aquilo, então não vou dar conta daquilo. Quando você amadurece e você está no local público, você sabe que você tem que respeitar as leis de trânsito, você sabe onde você pode estacionar, você sabe ver as placas de sinalização e entender o que é certo, o que é errado. Ninguém precisa te pôr limite na rua. Você amadureceu. E quando você entra num comércio, você não precisa que alguém te diga o que você pode ou não fazer. Você sabe como você tem que se portar quando você entra numa lanchonete.
Tem lugar que você entra, você pode sentar, comer e depois pagar. Tem lugar que você entra que primeiro você paga, depois você recebe aquilo que você está comprando. E é algo que é instintivo. Você amadureceu. Você consegue identificar os seus limites. Ninguém precisa ficar falando na tua orelha. Ou seja, quando nós amadurecemos, ninguém estabelece limite na nossa vida. A única pessoa responsável por discernir os limites somos nós mesmos. E isso também acontece com os nossos relacionamentos. Quando você namora alguém, está noiva, é casado, quem que põe limite no seu relacionamento? Você. Se você aceitar um tapa uma vez, aceitar um tapa 2 vezes, 3 vezes, você vai apanhar para o resto da vida. Se você achar normal que gritem com você 1, 2, 3 vezes, vão gritar com você o resto da vida. Você deu espaço para isso. Não que a culpa seja sua, mas o limite não foi colocado. Numa amizade, quem que coloca o limite na amizade? Eu conheço muitas de vocês, mas com muitas eu não tenho liberdade. Eu vou chegar brincando, tirando sarro de vocês. Eu sou meio sarrista, não parece, mas eu sou. Eu vou chegar tirando sarro de vocês, do nada. Vocês vão me achar louca. Nossa, essa pastora é folgada, hein? Vocês vão me achar folgada. Agora, se eu tirar sarro das meninas aqui, da Gabriele, da Dalila, chamo a Dalila de Dalilão, brinco com ela, com a Vanessa, com a Bruna. Vanessa agora está fazendo stories com filtro incrível. Agora está muito digital, né? Comprem Eudora com Vanessa Leme, tá bom? Tá muito digital influencer. Gente, se eu tirar sarro delas aqui, elas não vão me achar folgada. Porque o nosso limite de amizade foi estabelecido. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Me dá um tchau. Se eu tirar sarro de você, brincar, fazer uma brincadeira meio sem graça, assim, vocês vão falar, meu, que pastora folgada, hein? Nunca me viu na vida, tá brincando comigo. Então, os limites, gente, somos nós quem colocamos em tudo na nossa vida. Principalmente em relacionamento. Principalmente, grava isso, nos seus relacionamentos. Diga assim, vamos conversar hoje? Eu gosto que vocês repitam comigo para a gente gravar. Você pode repetir assim, eu sou a única responsável por impor os limites na minha vida. Tendo em vista isso, eu queria perguntar para vocês, qual é a intensidade do seu relacionamento com Deus? Qual é o limite que você deu para Deus interferir e agir na sua vida? Eu queria perguntar para você, será mesmo que Deus é que determina quem vai ser próximo dele? Será que Deus olha lá em cima e fala assim, acho que a Paula, a Gabi, quero elas perto de mim. Natália nem tanto, não é tão legal assim. Biana, não. Será mesmo que Deus fica olhando lá em cima e determina quem é que vai ter intimidade com ele ou não? É claro que não. Então, quem é que determina o nível de intimidade que nós vamos ter com o Senhor, se não é Ele? A outra parte da história. E quem é a outra parte da história? Fala assim, eu. Eu quero ler com vocês Apocalipse, mas calma, é Apocalipse, mas é um versículo de Apocalipse legal, tá? Apocalipse de 1 a 2. Vocês sabiam que uma das formas descritas na Bíblia do mover do Espírito Santo é através de um rio, o rio de Deus? Vamos ler comigo, está em Apocalipse 22, 1 ao 2. E mostrou-me o rio, puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. Agora abre comigo em Salmo 46, 4.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Gente, a palavra nos garante que existe um rio que flui, que sai do trono de Deus. E esse rio, ele é uma extensão do Senhor. É uma continuidade do poder de Deus. E esse rio, ele é gerador de vida, ele é curador, ele é salvador, ele é libertador. E há uma passagem em Ezequiel que representa uma similaridade com esse rio de Apocalipse. Está em Ezequiel 47, do 3 ao 5, que é um versículo muito conhecido, uma passagem conhecida. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Existe um princípio revelado nessa palavra a respeito desse rio de Deus. O rio de Deus, nessa passagem, a gente pode linkar ele com o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Existe um rio, e este rio, quem vai determinar a profundidade dele na sua vida é você mesmo. Deus não determina a profundidade desse rio. Quem escolhe se vai entrar nesse rio e até aonde vai entrar é você e não Deus. Diga assim comigo: não é o rio que invade a minha vida, sou eu que entro nele. Gente, tem pessoas que passam a vida inteira, que gastam a vida inteira esperando uma enchente espiritual. Tipo, nossa, a qualquer momento o Senhor vai vir com uma enchente espiritual e Ele vai me tomar e vai mudar a minha vida. É fácil, né, gente? Ficar esperando uma enchente vir de Deus e jogar a responsabilidade nele. Senhor, vem com o teu rio, e a gente canta músicas lindas sobre o rio de Deus, sobre as águas. E a gente fica pedindo para que Deus venha com essa enchente sobre nós. Mas, gente, Deus não precisa vir com enchente nenhuma, o rio está ali à disposição. Se você quiser, você pode entrar nele. Não precisa de nada grandioso, não. O crente às vezes quer uma coisa muito grandiosa e muito fácil. Deus que venha e traga a enchente dele. Mas é você que tem que escolher se você quer molhar o pezinho ou não. E quem tem que dar o pontapé inicial somos nós. Somos nós que temos que dar o start, ir lá e molhar o dedinho. Ai, tá gelada. Já não quer mais. O rio está à disposição. Entra quem quer. Mas a gente fica esperando o Senhor vir e derramar uma tempestade sobre nós, um aguaceiro sobre nós. Nós agimos como meninas mimadas, que a gente fica esperando o pai e a mãe dar o limite pra gente, senão a gente vai continuar não fazendo. Se meu pai não mandar fazer, eu não vou fazer. Tipo a minha filha, se eu não mandar ela tomar banho, ela detesta tomar banho. Se eu não mando ela tomar banho, ela fica dias sem tomar banho. É como se a gente ficasse, não, eu não vou fazer nada, Deus que me mande. Eu não vou pôr o pé no rio, Deus que mande o aguaceiro dele. Nos comportamos como mulheres mimadas, porque aqui eu estou falando com mulheres maduras, estou falando de amadurecimento. Você sabia que muita gente, eu já ouvi muita gente pregar sobre avivamento, e algumas pessoas, não que esteja errado desenvolver uma linha de pregação nesse sentido, mas eu acho que é perigoso. A gente ouve algumas pregações sobre avivamento, onde parece que é Deus que tem que derramar o avivamento e que a responsabilidade é de Deus. Tipo, se o avivamento não vir sobre essa cidade, se o avivamento não vir sobre essa igreja, é Deus que não quis mandar. Gente,
Muitas vezes Deus quer mandar o avivamento, mas Deus só manda o avivamento onde está sendo buscado. Se o avivamento não está sendo gerado no mundo espiritual, se o avivamento não está sendo gerado dentro do povo, ele não é derramado. Porque se o Senhor derramar, a gente vai ignorar, a gente vai rejeitar, a gente não vai dar valor. E o avivamento vai vir e ele vai ter que ir embora, porque ninguém absorveu, ninguém entendeu nada. Então, na verdade, é ao contrário. Primeiro nós buscamos o Senhor, para depois Ele derramar o avivamento. Primeiro você deseja o rio do Senhor, para depois Ele vir com o aguaceiro dEle. Nós temos que entender que é o inverso, a sequência é ao contrário. Como é que começa uma tempestade, gente? Tempestade, por acaso, é do nada, você está ali parada, daqui a pouco, raios, trovões, aquela chuva que molha tudo, que inunda tudo. Uma inundação começa do nada? Quem já teve a casa que encheu de água? Começou do nada? Do nada. Você estava sentado no sofá da sala, piscou, nossa, encheu água na minha casa. Não, começou como? Com um chuvisco, um sereninho, vai aumentando, daqui a pouco vai virando uma chuva mais forte, daqui a pouco vira uma tempestade, daqui a pouco é uma tempestade que você não tem controle. E o avivamento é da mesma forma. O Senhor olha, vê que é um povo buscando, vê que é alguém clamando, e Ele começa a te incentivar. Ele joga um pouquinho, manda um sereninho, manda uma aguinha, um chuvisco, uma chuvinha, até Ele mandar a chuvarada. A inundação não começa do nada. Então por que o avivamento deveria começar? O rio, se você vê o rio Tietê, lá em São Paulo, um rio enorme, quilômetros e quilômetros e quilômetros, corta muitas cidades. Não tem um começo? Ele não nasce em algum lugar, ele nasce aqui em cima, né? Paraibuna, né, que ele nasce? Salesópolis. Não sei se vocês já foram na nascente. Já fui há um tempo atrás. Ele nasce de algum lugar. E o rio, ele muda de lugar conforme a conveniência dele? Não, gente, o rio fica ali. Entra no rio quem quer. Fala assim comigo para você gravar. Para ser avivada e ter a minha vida transformada, eu é que preciso entrar no rio. Então nós temos que entender essa noite que existe uma responsabilidade para eu e você assumirmos juntas. Para que a transformação venha, para que o avivamento venha, para que a cura, a salvação, a vida chegue até mim, a mudança de comportamento, a mudança da mente, a metanoia chegue até mim, para que eu seja avivada, eu tenho que querer entrar no rio. Porque Deus não vai vir inundando a sua casa do nada. Você já ouviu alguma vez falar que Deus ele é gentil? Deus ele é extremamente gentil. Sabe aqueles gentlemen que você vê em filme, que abre a porta do carro, puxa a cadeira para você sentar? Deus deve ser mais ou menos assim, neste nível. Deus ele nunca vai dizer assim para você: olha, Nicole, você, minha filha, vai com a aguinha só até o tornozelo que já tá bom, tá? Ou ele nunca vai virar e falar assim: olha, Flávia, você até o joelho. Vai olhar e vai falar assim: olha, deixa eu pensar, quem que eu vou fazer e até deixar ir até o lombo? Deixar, quem que eu vou deixar? Andressa, talvez você, até os lombos, tá? Agora, Bárbara não. Bárbara, minha filha querida, Bárbara pode nadar no rio das águas profundas. Vocês conseguem imaginar Deus determinando a profundidade daquilo que Ele vai entregar para vocês? A profundidade da intimidade que Ele vai ter com vocês? Claro que não, gente. Deus é Deus. Ele quer intimidade total com todas nós. Então, se não é Ele que determina até onde eu posso entrar nesse rio, quem é que está dando o limite? Fala assim: eu. Então, se você está numa vida rasa com Deus, vamos falar um português claro? A culpa é de quem?
de Deus, da sua mãe, do seu pai, do seu líder, do seu pastor, do seu líder de célula, da sua amiga, daquela pessoa que vai na igreja e não cumprimenta você, não olha na sua cara e você ficou chateada, do que fizeram para você lá atrás, em 1900 e bolinha, na igreja que você se converteu, na decepção que você teve. A culpa é desse povo, gente? Não, hoje é noite de assumir responsabilidade, a culpa é minha e sua. Se estamos nadando em águas rasas, a culpa é minha e sua e de mais ninguém. Fácil, legal, tranquilo e gostoso seria eu conseguir achar um culpado que não fosse eu mesma. Seria ótimo se eu pudesse dar nome ao culpado da minha falta de intimidade com o Senhor. É gostoso culpar alguém, não é? Alguma coisa ou alguma situação. É prático. É fácil para resolver. A nossa mente descansa melhor, a gente fica mais tranquilo, porque afinal de contas a culpa não é minha. Então eu não me cobro tanto. Mas a culpa é minha e sua. Diga assim: o meu objetivo é mergulhar em águas profundas. Assim como o anjo, ele ia lá e fazia a medição do rio. O Senhor hoje, ele não dá um anjo para trazer e fazer a medição do rio, mas ele te dá o Espírito Santo. O anjo estava incentivando o profeta a entrar mais nas águas. Mais um pouquinho. Tornozelo já está legal, né? Mas só mais um pouquinho. Vamos lá, você consegue. Joelhinho, vai. No joelhinho já acostumou, já está tranquilo. Agora é hora de alcançar novos voos. Vamos para o lombo. Mais um pouquinho. Aí a água começou a bater aqui, já se acostumou, já está vivendo numa vida fácil, né? Então agora é hora de, filhão, vamos lascar, vamos lá, vamos treinar, vamos mergulhar, vamos atravessar esse rio a nado. O anjo fez esse papel, um papel incentivador. Quem faz esse papel hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho certeza que ele fica falando na sua orelha que ainda é pouco que você está entregando para o Senhor. Eu tenho certeza que ele fica te incomodando, porque você às vezes deixou o seu ministério, abandonou o seu chamado, porque às vezes você orava e não ora mais, às vezes você jejuava e não jejua mais, às vezes você era super envolvida com as coisas do reino, não é mais, porque antes você andava com gente que acrescentava a Deus na sua vida, agora não anda mais. Porque antes o seu lugar preferido era a casa do Senhor, agora já não é mais. Tem outros lugares que em alguns momentos são mais interessantes. E eu tenho certeza que o Espírito fala na sua orelha e te incentiva a ir mais fundo. Só que ele não te empurra, ele te incentiva, ele te motiva, mas ele não vai te empurrar jamais. Fácil também seria se ele empurrasse e a gente fosse no tranco, mas o Senhor não quer a gente no tranco, o Senhor quer a gente por amor. Então o limite não está em Deus, o limite está em nós. Fala assim: o limite está em mim, não em Deus. E Deus, gente, ele trabalha com um princípio, que é o princípio da reciprocidade. Percebe? Quanto mais você busca Deus, mais Ele se revela. Quanto mais você se envolve com as coisas do Senhor, mais Ele te honra. É o princípio da reciprocidade do Senhor. Porque se você não tem interesse pelas coisas de Deus, se você não tem interesse por Deus, pelo Senhor, Ele até quer fazer na sua vida, mas você não permite. Ele até quer se revelar na sua vida, mas você rejeita, está com o ouvido tapado, não escuta. Não que o Senhor não queira fazer, mas nós não permitimos, nós o afastamos, nós tapamos os ouvidos, rejeitamos. Então o princípio da reciprocidade diz que quanto mais envolvida, mais íntima, mais profunda nesse rio de Deus, mais Ele fará por nós. Êxodo 34, 24 diz assim:
Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Essa passagem não quer dizer que quando você está envolvida com o reino, nada de mal vai te acontecer. Não é isso. Eu estou envolvida com o reino, eu busco a Deus com sinceridade, com todo o meu coração, então nada de mal vai me acontecer. Isso não é verdade. Porque a palavra fala lá em Mateus que o ladrão veio para minar, para roubar. Não quer dizer que você não pode ser roubada um dia, furtada. Não tem nada a ver com isso. O Senhor está dizendo que se você se ocupar das coisas dele, se você ocupar a sua mente, se você ocupar os seus pés, as suas mãos, se você dedicar a sua energia para as coisas do Senhor, ele suprirá as demais coisas. E o Senhor diz que pode ir, fica 3 dias fora, que eu vou cuidar de tudo, vou cuidar do teu arraial. O Senhor está dizendo, vai filha, faz o que você tem que fazer, prega a minha palavra, se envolve nas coisas de Deus, vai servir, vai ser útil, vai falar de mim para o teu vizinho, vai falar de mim nas redes sociais, vai usar o seu talento para o meu reino. Você escreve para mim. Você fala bem, grava um vídeo para mim. Você dança para mim. Faz poesia, faça uma poesia para mim. Você é bom com esportes, vai evangelizar no meio dos esportes. Você é uma boa dona de casa, vai evangelizar suas vizinhas falando sobre comida, sobre receitas, sobre coisas que você gosta, que você é boa nisso. Você trabalha fora? Seja exemplo ao seu local de trabalho. Dê a cara a tapa no seu local de trabalho e mostre a quem você serve. Se exponha. Se exponha. Pare de se esconder, porque você pode ficar até 3 dias fora que eu estou cuidando de tudo. Porque eu vou te honrar, é o princípio da reciprocidade. Não tenha medo. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. Mas você precisa querer entrar nesse rio. A maneira como ele vai cuidar de quem tem o rio num nível raso, no tornozelo, me desculpa, mas não é a maneira que ele vai cuidar de alguém que está mergulhado nesse rio. E a culpa não é dele, porque ele ama mais um ou outro, é nossa, porque nós não damos liberdade para ele agir. Porque nós impomos um limite. Deus, o Senhor vai até aqui. A partir de aqui, o Senhor não se mete comigo, não mexe nas minhas coisas, não mexe no meu emprego, não mexe na minha família, não mexe nas minhas amizades, não mexe aonde eu vou, não se mete no que eu tenho que fazer. O limite é dado por nós, não é Deus que impõe limites. Você cresceu, você amadureceu. Eu não estou aqui pregando para criança de 10 anos, 9 anos. Eu não estou no ministério infantil. Tem mulheres maduras aqui. Por mais jovem que você seja, se você tem capacidade intelectual para entender uma pregação que está sendo ministrada para adultos, você já consegue entender o que é certo e o que é errado. Criançada hoje em dia está mais esperta do que a gente. Meninada de 12 anos já sabe coisas que com 2 anos eu era tapada. Brincava de Barbie. Então, por mais jovem que seja, não vem dando desculpa, porque é você que está dando um limite raso para Deus. Não é teu pai, não é tua mãe, não é ninguém. É você que está dando um limite muito superficial para o Senhor. Mateus 6,33, um versículo muito conhecido, vou lendo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é um relato, gente, de um Deus maldoso, que ama mais um ou ama mais outro, é de um Deus justo. Uma das características de Deus é a justiça. Deus é justo. Nunca se viu Deus agir com injustiça na Bíblia. E nunca se verá Deus agindo com injustiça hoje, porque Ele não muda. A sua palavra, os seus princípios, os seus conceitos não são alterados. Então Deus é justo. Ele vai agir no limite que você permitir. Ele nunca vai pôr um dedo na sua vida
e uma área onde você tem essa área só para você. Ele vai mandar o Espírito Santo, tal qual o anjo, te incentivar, falar na tua orelha, até cansar os teus ouvidos. Mas ele só vai colocar a mão se você entrar no rio. Quero que você pare para pensar que é algo que eu fiquei pensando. Em quais rios você tem entrado? Tem muitos rios, gente. Na vida da gente, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós nos deparamos com diversos rios. Tem o rio do relacionamento, o rio da vida amorosa, o rio da vida profissional, da vida financeira. Tem o rio dos seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer. E você determina até onde você vai entrar nesses rios. Agora eu quero que você pare para pensar e faz uma autoanálise. Será que no rio, por exemplo, um rio que mulher quase não tem problema, será que no rio da vida amorosa, da área emocional, você já não entrou de cabeça, se jogou, mergulhou, nadou de costas, nado crawl, borboleta, se jogou nesse rio, quase se afogou de tanto que estava, curtindo? Será que você nunca se lançou dessa maneira no rio da vida amorosa? No rio da vida profissional, por exemplo, como é que será? Onde a água está batendo? Será o quanto você tem se dedicado à sua vida profissional? Será que você está assim agora voando? Agora é o meu momento, estou no mercado de trabalho, vou trabalhar, vou me doar, vou dar meu sangue pela empresa, vou dar meu sangue pelo meu projeto, por aquilo que eu estou fazendo agora, eu sou uma empreendedora. Aonde que está batendo a água da sua vida profissional? Dos seus relacionamentos de amizade, o quanto você se dedica às suas amigas. Nossa, se minha amiga precisa de mim, eu largo tudo e vou. Olha, porque se ela me chama para ir em determinado lugar, eu sei que eu não devo ir. Ai, mas é minha amiga, eu não posso largar ela, eu vou, né? Qual é o nível de dedicação que você tem às suas amigas, aos seus amigos? Qual é o nível de dedicação que você tem ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais, aqueles que você ama de todo o seu coração? Aonde está batendo a água? Será que você ama esporte? Eu amo malhar, eu amo esporte, eu amo quê? Eu amo ler, eu amo correr na praia, eu amo gastar um tempo vendo Netflix, eu amo, é meu hobby. O quanto você tem se dedicado, investido tempo nisso? Onde a água estaria batendo se você entrasse no rio do teu hobby? Daquilo que te faz bem. Ai, que desanuvia minha mente, me relaxa, me sinto melhor, recarrega minhas energias. Não estou falando que tudo isso está errado. Só quero que você analise aonde estaria batendo a água se existissem rios para cada área da nossa vida. Pensou? Talvez em muitas dessas áreas que nós a transformamos em rios, você possa agora ter pensado: nossa, acho que a água está batendo alto. Acho que a água está batendo pelo menos no lombinho aqui. Algumas talvez você tenha se lembrado de momentos, talvez não agora, mas talvez você tenha se lembrado de momentos que a água, te cobriu a tua cabeça e você nadou mesmo, nado crawl, sabe? Se jogou, natação. Agora para pensar. E o rio da sua vida com Deus? Eu tenho... Calma que deixa eu fazer as contas. Eu tenho 16 anos de convertida. Eu me peguei pensando, nesses 16 anos de caminhada com Jesus, por quantos anos eu me vi assim arrebentando, nadando de todos os jeitos, de todas as... Como é que chama a natação? Posição não. Não sei, gente, não sei nem nadar direito, sou caiçara, mas não nado direito. Todas as... Ninguém nada aqui? Modalidades.
todas as modalidades. Fiquei pensando, nossa, 16 anos, né, caminhando com Cristo. Por quanto tempo desses 16 anos eu posso dizer que eu estava nadando assim, todas as modalidades? Tipo, pá, bombando com Deus. Fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que assim mesmo, mergulhada, não foram os 16, não. Como é que será que você está? Aonde está batendo esse rio hoje? O seu rio da intimidade com o Senhor. Será que está batendo no seu tornozelinho? Pior, será que você só está molhando o dedinho na água para ver se está fria, se não está ainda meio receosa de colocar o pezinho? Será que está batendo no tornozelo? Está no joelho? Será que você está naquela, tipo, quase que eu me jogo, mas não me jogo, está no lombo. Vou, mas não vou. Ou será que você realmente está tal qual algumas áreas da sua vida, tipo, voando, mergulhando mesmo, sendo tomada, inundada, tipo, uma tempestade veio e te molhou inteira, e você entrou nesse rio? Não responda para mim, mas eu quero que você responda para você. Não que você não possa estar mergulhada no rio da tua vida profissional. Não é isso. O crente tem que ter mais, tem que mais que ser relevante mesmo lá fora, ter sucesso profissional. Crente pode ganhar dinheiro sim, tá bom? Crente não tem que ser pobre, coitadinho. Quero mais que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês, sejam grandes empresárias, sejam reconhecidas no seu local de trabalho, sejam promovidas. Quero mais que vocês realmente se doem para o marido de vocês, sejam a melhor esposa possível, a melhor mãe possível, a melhor filha possível, que vocês honrem a Deus com a sua postura dentro do seu lar. Quero mais que vocês sejam amigas excepcionais, para que as suas amigas que ainda não conhecem Jesus falem, nossa, quando eu preciso, tal pessoa sempre me acudiu e ela tem uma coisa de diferente. Ela me acalma, ela me traz uma paz. Gente, eu desejo isso para todas vocês. Mas adianta ser tudo isso, ter tudo isso, viver tudo isso, desfrutar tudo isso, não desfrutar do mais importante, que é uma vida com o Senhor? Porque se nós tivermos tudo isso e a nossa vida com Deus estiver só molhando o dedão do pé, você nunca vai se sentir completa, você nunca vai se sentir feliz, você vai se ver rodeada de pessoas, nos melhores lugares, gastando seu dinheiro, sendo relevante lá fora, sendo conhecida lá fora, e vai se ver vazia, porque no rio mais importante, você não se esforçou para entrar. O rio mais importante, gente, é que tem que ter as nossas maiores e melhores energias. Porque muitas vezes a gente gasta todo o nosso tempo, a gente investe toda a nossa energia nos outros rios e na essencial, que é aquela que nos move, que nos faz continuar. A gente deixa o resto. Quantas vezes a gente ofereceu para Deus o resto do nosso tempo? A gente gastou um dia inteiro fazendo 1000 coisas. E a gente ofereceu para Deus os últimos 5 minutos do dia. Aí é um momento onde a gente olha ao nosso redor, a gente vê que a gente tem um bom trabalho, a gente tem uma família legal, uma família bonita, a gente tem um bom marido, bons filhos, pais compreensíveis, pais legais, um lar tranquilo dentro de casa. A gente não passa assim tanto perrengue, não passa fome, não passa frio, não passa privações grandiosas. E a gente olha e fala que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Sabe aquela coisa? Tenho tudo, mas falta alguma coisa. Gente, falta Deus. Falta Deus. Enquanto você não optar, porque é uma opção. Enquanto você não optar por entrar de cabeça nesse rio, você vai se sentir assim para sempre. Eu lamento de dizer, não tem outro caminho. Você vai se sentir vazia para sempre. Ageu, já estamos terminando. Ageu 2:19 diz assim:
Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas deste dia em diante eu vos abençoarei. Os judeus, nessa passagem de Ageu, eles estavam distante do Senhor, mas eles se posicionaram e eles decidiram converter o seu coração a Deus. E a partir daquele momento, a palavra de Ageu diz que: mas deste dia em diante eu vos abençoarei. O Senhor escolheu os abençoar, porque eles se posicionaram. Princípio da reciprocidade. E para a gente encerrar, tem um personagem na Bíblia muito conhecido, que é Davi. Davi é um dos personagens mais pregados, um dos personagens mais falados. E ele é chamado de duas coisas: homem segundo o coração de Deus, e ele é chamado de servo. Qual a diferença de Davi para nós? Vocês sabiam que Davi era assim como eu, como você, também deu umas cabeçadas na vida, também teve umas decisões equivocadas, mas existia uma diferença entre Davi e nós. Davi, ele mergulhou no rio do Senhor, e a palavra diz que ele não saiu nenhum dia da sua vida, exceto quando ele deu aquela pisada de bola lá com Urias. Davi escolheu mergulhar e ficou. A gente escolhe mergulhar e sai para dar uma voltinha. Davi mergulhou e ficou. Primeiro livro de Reis 15, 5, diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Não vou ficar falando agora de Urias, vai procurar na Bíblia para entender qual que é essa história da pisada de bola dele. Mas a palavra diz que ele obedeceu o quanto lhe fora ordenado todos os dias da sua vida. Ele mergulhou e ficou. A gente mergulha e sai para tomar sol na areia, do lado do rio. E sabe o que acontece quando você mergulha e sai para tomar um sol? O sol queima, o sol te desidrata, o sol te deixa com moleza, cansado, não fica? Depois sai da praia, você não fica meio mole assim, meio cansado de tanto sol? O sol te consome, o sol acaba com a tua pele, o sol suga a tua energia. Se você sair do rio e ficar largado, estirado na areia do lado do rio, você vai ficar desidratado, você vai ficar mal. Uma vez que você já mergulhou no rio, se você sair, você nunca mais vai se sentir completo. Porque você experimentou o rio. E quando a gente vai na praia, vamos conversar com o Caissara aqui, quando a gente vai na praia, experimenta tomar um banho de mar, ficar com o corpo salgado e tomar sol, você vai bronzear muito mais do que antes de você tomar um banho de mar. A sua pele vai queimar muito mais rápido, porque você já teve contato com o mar. Quando você entra no rio de Deus uma vez, se molha e decide por opção sair, você já teve contato com as coisas do Senhor. Ele já se revelou para você. Quando você sai, as coisas não ficam 7 vezes pior? O sol não te consome, o sol não te machuca, não te desidrata, o sol não acaba com você? É 7 vezes pior, isso é bíblico. Por isso que é tão difícil voltar. Por isso que a gente tem que orar muito ao Senhor, para Ele firmar os nossos pés na rocha, para que Ele segure a gente lá embaixo mesmo do rio e não deixe a gente subir e submergir. Porque quando a gente sai e se expõe ao sol, o sol queima e acaba com a gente. Depois, para voltar, experimenta entrar no mar. Depois que você está, eu sou branquela, eu sei o que é isso. Depois você está cozida de sol, vermelha, com a pele queimada. Experimenta entrar no mar, arde tudo, queima, machuca. É difícil. Você não vai querer entrar no mar, você vai ficar resistente.
Assim é quando a gente se afasta das coisas do Senhor. Você já teve contato uma vez, o Senhor já se revelou para você uma vez. Ele já te mostrou a profundidade do rio dele, mas você foi teimosa, orgulhosa, vaidosa, deu prioridade a outras coisas e escolheu ficar na areia, sofrendo, com a sua pele esturricada já no sol, e agora quer voltar, não consegue, porque dói voltar para o rio, machuca a pele. Mas sabe o dia que você não quer entrar no rio? É o dia que você mais tem que entrar. Se o dia que você não quiser entrar no rio, você escolher ficar em casa, pode se dar por vencida, que Satanás ganhou. Pelo menos a batalha daquele dia ele ganhou. E se tem uma coisa que a gente tem que ter, é o nariz empinado quando diz respeito ao diabo. Não se permita ser envergonhada por ele. Não se permita. Quando você vê que ele vai jogar na cara de Deus coisa a seu respeito, ah lá, sua filha, não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. É aí que você tem que entrar no rio. É aí que você tem que pegar a tua espada. Não é no dia bom que você tem que entrar no rio, é no dia mau. Não é no dia onde está tudo bem na sua casa. Não é no dia em que você está com as suas emoções em ordem. É quando está tudo bagunçado aí dentro mesmo, aí é que você precisa mergulhar. O que você deixar um questionamento aí na sua cabecinha para você ir dormir pensando. Quais os rios você tem desejado mais do que o rio de Deus? Quais os rios têm sido mais relevantes, mais importantes, mais presentes na sua vida do que o rio de Deus? Pensa, seja sincera com você mesma. E quando você identificar qual rio está sendo mais relevante na sua vida do que o rio do reino, o rio do Senhor, eu te dou um conselho de alguém que já tem um tempo de caminhada e já deu muita cabeçada na vida. Larga tudo, larga esses rios para trás, não olha para trás e se joga no rio do Senhor. Porque a gente nasceu, gente, para ser feliz. O Senhor nos fez para sermos vitoriosas, sermos felizes em todas essas áreas da nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue encontrar felicidade em tudo, porque falta o Senhor. Eu tenho certeza que se você mergulhar no rio do Senhor, as outras áreas da sua vida vão trazer alegria aos teus olhos. Que o teu olhar para as outras áreas vai mudar. Mas antes, você precisa do rio principal, que é o rio de Deus. Mas o Senhor nunca vai te jogar nele. Ele só vai te convidar a entrar e você decide se entra ou não. E o limite só pode ser colocado por você. Ninguém coloca o limite. O diabo não põe limite. Teu marido não põe o limite. Teus pais não põem o limite. As pessoas ao seu redor não são capazes de pôr limite no seu relacionamento com Deus. A única pessoa capaz de pôr limite no seu relacionamento com o Senhor somos eu e você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.